Bora lá. Resolvi gravar mais um vídeo. Selecionei 4 tópicos que eu considero bacana e eu acredito que todo médium deveria ter uma pequena noção, né? Eu vou fazer isso gradativamente e vou sempre selecionando alguns tópicos que eu acho bacana todo médium saber, ou pelo menos ter uma pequena noção, para que a gente venha e debata e pá, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se discordar, a gente abre uma discussão, a gente comenta, porque cada médium tem um pouquinho, cada médium traz um pouco de sua experiência e contribui, certo? Porque eu parto do princípio que ninguém é tão burro que não possa ensinar algo e nem tão sabido que não possa aprender algo, tá bom? Então vamos lá aos tópicos. Número 1. Por que viemos médiums? Por que as pessoas vêm com mediunidade? Primeiramente eu queria deixar bem claro que mediunidade todo mundo tem. Em algum grau a gente consegue ter uma percepção de algo não material, ou melhor, algo além da matéria. Então já dá para perceber que mediunidade não faz ninguém ser especial ou diferente, certo? Mas vamos tratar aqui da mediunidade ostensiva, certo? Seja qualquer mediunidade que for, que seja ostensiva. Primeiramente, mediunidade não faz a gente ser especial em nenhum aspecto, nenhum da vida, certo? A mediunidade, ela não é uma ferramenta para engrandecimento do ego, não é. Porque tem médiuns que se acham melhores, acham que vieram com um dom divino e se julgam melhores que outras pessoas. E muitas vezes comparam até a sua mediunidade, a mediunidade de outras pessoas, julgando que a dele é melhor. Mas como eu disse anteriormente, mediunidade não veio para engrandecer o ego. Na verdade, eu não vou generalizar porque toda generalização é equivocada. Mas uma grande porcentagem dos médiuns, sei lá, 95, 98% das pessoas que vêm com a mediunidade ostensiva, em palavras mais simples, espíritos comprometidos, endividados, em outras palavras. Por quê? Porque a mediunidade, ela vem para a gente resgatar antigas dívidas, antigos erros, certo? E também vem, claro, para ensinar, para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente cresça, evolua, que através do conhecimento, das experiências, que a gente evolui. Então, vamos imaginar uma situação. Um cidadão, ele teve uma vida, vamos supor, na vida passada ele criminou. E ele matou várias pessoas, destruiu outras famílias, estrupou, deixou pessoas cegas, cometeu atrocidades. E ele desencarna. E ele passa por um tempo de perturbação, que depende muito da condição evolutiva dele. Mas o fato é, ele vai ter que voltar para reparar esse erro. E o que acontece? Sendo que a consciência dele não deixa mais ele em paz. Por mais que ele tenha se arrependido, ele não vai ficar em paz onde ele está, seja lá onde for. Então, vai chegar a hora que ele vai precisar reencarnar. E ele vai suplicar por isso. Se você está aqui hoje, reencarnado na Terra, é porque você pediu para estar aqui. Ninguém te obrigou a reencarnar. Ninguém te obrigou a vir com mediunidade. Foi você que pediu. Foi um acordo que você pediu ou que você aceitou, tá bom? Por que eu falo isso? Voltando à história que eu estava contando. E ele resolve reencarnar. E o guia dele, o mentor dele, chama ele para uma reunião e coloca a par todas as faltas dele. Ele vai se deparar com tudo aquilo e ele vai querer reparar aquilo para que o espírito dele tenha paz. O que é que acontece nesse momento? Ele pede para vir, vamos supor, cego, mudo, deficiente, passar a vida toda se arrastando pelo chão, pedindo esmola, dependendo da caridade e da pena dos outros. Ele pede para vir assim. Mas o mentor dele olha direitinho e pensa, bora fazer melhor? Você vai normal, com saúde, mas você vai com mediunidade. Por quê? Vamos supor que na vida passada ele tinha uma porcentagem de 100% para cumprir. Ele tinha essa porcentagem e ele só cumpriu 50%. Durante toda a vida dele, ele só cumpriu 50% do propósito dele. O que acontece? Ele ficou devendo 50%. Então, como ele vai reencarnar de novo, ele vai ter que fazer 150%. Então, ele vai ter os 100% da vida atual reencarnada e
os 50% que ele fez merda lá atrás, ele vai vir com mediunidade para pagar isso. Portanto, mediunidade é uma ferramenta para resgate. Por que eu disse aquela porcentagem no começo de 85%? Porque tem espíritos que reencarnam na Terra, espíritos de luz, que não está mais dentro dessa faixa kármica, que eles vêm por amor, ou para ajudar uma determinada pessoa, ou para ajudar a humanidade. Temos grandes médiuns, né, que nem precisam falar nomes. E eles vieram com mediunidade para nos ajudar a gente a crescer e ter uma visão um pouco maior, ok? Portanto, você não é especial porque você tem mediunidade. Tópico 2, intolerância. Seria isso. Vou falar de intolerância dentro... Tudo que eu vou falar, como eu já disse, é baseado no meu ponto de vista, que não é único e não é absoluto. A intenção de começar a postar esses vídeos não é para satisfazer o meu ego, não é para me fazer melhor do que ninguém. É para compartilhar um pouco do que eu sei e com isso fazer com que vocês também exponham seus pontos de vista baseados nas suas experiências e nos seus estudos, para que eu aprenda uma coisinha a mais e passe um pouco a mais. Quando eu vou fazer um tópico, eu estudo um pouco, e esse estudo serve para mim. Então, primeiro eu estudei, adquiri uma coisa bacana e estou passando, ok? Reciclando também. O que seria essa intolerância? Muitas pessoas, quando começam a trabalhar mediunicamente, elas não toleram babaquices. Quando eu digo babaquices, é no sentido fofoquinha, disse-me-disse, julgamento. Então, muitas pessoas se afastam dos seus terreiros, se afastam dos seus templos, dos seus centros, ou seja, do lugar onde ele praticava a caridade ou praticava sua mediunidade, eles se afastam e muitas vezes não tem mais paciência de procurar um outro terreiro. Eu digo baseado na minha experiência, quem me conhece bem sabe. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque não vale a pena você se afastar do seu trabalho mediúnico pela idiotice ou babaquice de outras pessoas. Você tem que compreender que esse é o nível de evolução, ou o nível que ele está naquele momento. Como eu já disse, médium não é um ser especial. É um ser falho como o outro. E às vezes é mais falho do que outro. Portanto, a gente tem que ter um pouco de noção, um pouco de tolerância para isso. Se você se focar no seu trabalho, se focar no seu aprendizado dentro do seu campo mediúnico, eu tenho certeza, cara, que você não vai ser tão influenciado ou tão atingido por esse tipo de coisas, esses infortúnios. Infelizmente, em todas as casas tem pessoas assim. Às vezes você é essa pessoa assim, eu sou essa pessoa assim, quando a gente não se policia. Então, o que você julga hoje, você pode ter cometido ontem, e se não cometeu ontem, pode cometer amanhã. Então, calma. Número 3. Busca do conhecimento intelectual e pessoal. Busca o quê? Do conhecimento intelectual e prático. O que seria isso? Como já diz os espíritos mais esclarecidos, médium que não estuda é ferramenta enferrujada. Pois bem, baseado nisso, a gente já tem uma nítida noção do que eu vou falar. Eu acredito que tudo que você for fazer e que você quiser fazer bem feito, você necessita estudar, pelo menos para você entender como se processa aquilo, para que você faça da melhor forma possível. Muitos médiuns por aí acham que é só deixar a entidade tomar conta do corpo, da mente e acabou-se. Tudo vai fluir. E não é assim. Não é tão fácil assim. O conhecimento teórico vai te dar mais segurança, vai te permitir, ou vai permitir que a entidade tenha mais acesso, tenha mais liberdade no trabalho mediúnico, porque você vai estar mais seguro, Então você vai permitir que ela tome conta, você não vai ter insegurança em fazer um atendimento, em dar um auxílio, em dar uma mensagem. Você vai estar mais seguro e você vai fazer isso, porque você tem conhecimento prático, mas o conhecimento teórico não é tudo. Não é tudo. O conhecimento teórico é só uma parte. Se você quer obter experiências e crescimento pelo conhecimento teórico, é a mesma coisa de você querer matar a fome só lendo o cardápio. Pois é, o que acontece? O conhecimento prático também é fundamental. Quando eu falo conhecimento prático, é durante a sua prática, você está em constante observação. Embora
existam muitos e muitos médiuns que dizem por aí: o que aconteceu? Aonde eu tô? Quando a entidade me pega, eu não vejo nada, eu sou inconsciente. Pé. Mentira. Por que eu digo que é mentira? Porque aí não há sabedoria. Eu digo isso baseado no hoje, no agora, no momento. Porque não há, vamos analisar, não há nada de inteligente pela parte espiritual tomar conta de um médium, onde o médium perde 100% da consciência e a entidade faz todo o trabalho. O médium retorna apenas cansado, sem ter aprendido nada, só com a sensação de cansaço ou mal-estar. O que acontece? Quando eu falo que é mentira, porque mesmo os médiuns que talvez não lembrem do trabalho, eles estão conscientes. Por quê? Porque o subconsciente está agindo também. Então, alguma parte da consciência está tomando conta do seu corpo. Porque enquanto você está trabalhando, sua unha continua crescendo, seu pulmão continua respirando, seu coração continua batendo. O subconsciente controla tudo isso. Então não é 100%. Mas o problema é esse. O problema é as pessoas que dizem que são 100% acabam influenciando outros médiuns que não são 100% a achar que devem ser 100% para ser bons médiuns. Eu digo isso baseado na minha experiência. Eu sofri muito com isso, por escutar médiuns mais experientes falar que eram inconscientes e que um dia eu ia me tornar inconsciente. E já tenho 10 anos trabalhando no campo da mediunidade. Esse médium, viu? Sei não, hein? Brincadeiras à parte, a questão é essa. Quando você volta a sua atenção para o conhecimento prático, quando você passa a estar observando o trabalho do seu guia espiritual, da entidade que vem a você, você passa a aprender muitas coisas sobre você, no sentido de como o seu corpo reage a certas vibrações. Durante o momento em que a entidade se aproxima, como o seu corpo está identificando aquela entidade, quais são os sintomas que você percebe no seu corpo: mãos geladas, arrepio, sensação de sono, sensação de lerdeza. O corpo de cada médium responde de uma forma, o campo vibratório do médium, cada um responde da sua forma. E muitas coisas acontecem dentro desse campo vibratório, muitas coisas. Então o médium muitas vezes vai observar coisas, ver situações na tela mental. Essa história de que o médium, quando incorpora, meu espírito vai para longe, eu fico de longe vendo o trabalho. Porra, peraí, mentira. Não é assim. Você pode ter uma percepção, uma grande percepção na sua tela mental, que possibilita um nível de clarividência na tela mental. Na tela mental. Você não sai do corpo. Calma. Então o que acontece? Vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui trabalhar. Qual foi o exemplo que eu vou contar? Eu estava trabalhando com o meu preto velho. E o que acontece? O meu preto velho estava atendendo uma paciente e eu estava observando todo o trabalho. O meu preto velho, no término do trabalho, perguntou se a consulente queria perguntar mais alguma coisa. E essa consulente disse que queria fazer só mais uma pergunta. Veja a pergunta. Ela disse que havia desaparecido do guarda-roupa dela um perfume. E ela queria saber onde tinha parado esse perfume. Nesse momento, o meu preto velho, ou de alguma forma, eu consegui ver que foi a filha mais nova dela que havia escondido esse perfume porque estava chateada com a mãe, com ela. Escondeu o perfume. E nisso meu preto velho me mostrou isso. Sendo que ele não disse isso à consulente. Ele apenas falou que não tinha permissão para falar, até porque benefício nenhum ela teria nisso. Só ia trazer atrito. E que ela não se preocupasse, que mais cedo ou mais tarde esse perfume iria aparecer. A consulente entendeu perfeitamente, né, que só ia trazer atrito, e agradeceu. E no final ela fez assim: Pai João, agora eu tenho que ir embora, porque a minha filha mais nova está ali me chamando e eu vim com ela hoje. Vim de carona com ela. Detalhe, em momento nenhum da consulta ela falou que tinha filho. O fato é que o meu preto velho, ele me mostrou isso.
Isso aconteceu dentro do campo vibratório, do meu campo energético, na minha tela mental. Se eu não tivesse atento para isso, eu não teria observado isso. Então, concluindo que muita coisa acontece dentro do nosso campo mediúnico, dentro do nosso campo vibratório, e muitas coisas passam despercebidas, muitos conhecimentos passam despercebidos porque os médiuns estão com a cabeça longe, pensando na conta, enfim, pensando em várias outras coisas que não seja o trabalho, que não seja o momento do conhecimento. Porque desenvolvimento mediúnico, ele não cessa, ele muda de nível, porque estamos em constante aprendizado. Tópico 4. Reforma íntima e autoconhecimento. Esse é um assunto bastante chato. Por que é chato? Como eu falei anteriormente, tem muitos médiuns que acham que é só entregar o seu corpo e a sua mente à entidade que o trabalho vai acontecer num passe de mágica. Não é bem assim. Reforma íntima. Por que a reforma íntima? Pode haver uma boa pessoa, que não quer dizer que seja um bom médium, mas um bom médium é uma boa pessoa. Por que eu digo isso? Quando eu falo bom médium, não é um cara que tem uma capacidade mediúnica grande, embora isso seja muito importante, mas é aquela pessoa que está verdadeiramente comprometida com o crescimento espiritual e o auxílio aos mais necessitados, seja encarnado ou desencarnado. É aquele cara que verdadeiramente compreendeu o propósito da sua mediunidade na Terra, os benefícios que ela pode trazer no exercício do bem, até porque mediunidade veio para ser exercitada no bem. Mas como a mediunidade é algo neutro, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal, que a gente vê muito aí. Pois, entenda uma coisa, se você é um médium realmente comprometido com o que é certo, comprometido com o seu crescimento espiritual, você naturalmente vai vibrar numa intensidade bacana, numa frequência boa, embora ainda muito densa, porque estamos reencarnados em posse de um corpo físico. O guia de luz, as entidades de luz comprometidas com o bem, elas, para incorporar na gente, elas têm que adensar os seus corpos para chegar até a nossa vibração, para ter um contato. Quando você não é um médium comprometido com o bem ou com a reforma íntima, o seu campo vibratório ele se torna mais denso do que é normalmente. Então se torna mais difícil de uma entidade de luz chegar até você para trabalhar. Pelo domínio do pensamento é que se obtém ou se consegue exercer a reforma íntima. Porque primeiramente a sua mente tem que estar positiva. Você tem que se livrar dos pensamentos negativos. Mas não é só a mente. A mente é o primeiro passo. E segundo é colocar tudo isso em prática. Quando você está focado no bem, na reforma íntima, no crescimento e no auxílio, o seu campo vibratório se torna mais sutil. A sua vibração aumenta. Então, normalmente, a sua percepção espiritual vai ser muito maior. Se você é um cara que não é comprometido com a reforma íntima, acha que a vida é o que você está levando, faz o teste, começa a fazer uma reforma íntima, começa a cada dia ser uma pessoa um pouco melhor, reveja os seus conceitos de bem e mal, reveja os seus conceitos de crescimento espiritual, e aí você vai perceber que a sua percepção extrasensorial vai aumentar consideravelmente. É até por uma questão de lógica, somos seres divinos, embora em processo de praga biológica, mas somos seres que estamos procurando nosso crescimento, a nossa evolução, que é o destino de todos os seres, porque até cometendo mal, você está aprendendo alguma coisa. Outra coisa, o autoconhecimento, ele é de fundamental importância. Por quê? Porque você vai se conhecer, você vai perceber os seus pensamentos, aonde você tem suas opiniões formadas. Então, durante o trabalho mediúnico, você vai conseguir distinguir o que é seu do que é da entidade, do que é do espírito ali. Não só durante o trabalho mediúnico, mas durante todo e qualquer contato com a espiritualidade. Você vai perceber o que vem de você e o que vem de fora. Vou contar um caso aqui, mais um caso para ilustrar, até porque eu só posso falar sobre mim, sobre minhas experiências. Não é narcisismo não, tá bom? É em forma didática, só para a gente ter uma noção.
Mais uma vez, eu estava trabalhando um dia com o meu preto velho e nós estávamos fazendo uma consulta. Chega uma determinada situação que a consulente relatou que havia abortado e que havia se arrependido e queria saber o que o preto velho poderia falar em relação a isso. Eu, na época, era um médico iniciante, estava começando meus estudos, eu tinha já eu tinha certas opiniões formadas, principalmente sobre o aborto, porque até onde eu tinha escutado de boca de outros médicos mais experientes que eu, que o aborto era algo que não tinha perdão, que uma pessoa que abortava, o espírito que vinha como filho que tinha sido abortado, não perdoava, entrava em desequilíbrio e exercia sobre ela uma eterna obsessão. Pois bem, quando o preto velho, antes de abrir a boca, eu já tinha pensado no tudo que ele ia falar, mas nesse momento, graças a Deus, eu estava na sintonia do trabalho e o preto velho falou a opinião dele. E falou que ela, embora tivesse cometido um grande erro, mas que teria uma outra oportunidade. Ou seja, o espírito que um dia tentou vir como filho dela, ia vir de novo e já estava sendo preparado. E que ela não perdesse essa oportunidade. Cara, eu fiquei de cara porque não era a opinião que eu tinha. Mas graças a Deus, como eu já tinha um processo de autoconhecimento, eu percebi que a minha opinião era diferente do meu velho. E ali eu aprendi algo novo. Porque depois dali eu fui estudar sobre aquilo. Também eu li um livro que até recomendo, Deixe-me Viver, que é justamente sobre esse assunto, aborto. E foi muito bacana porque eu percebi que a minha opinião, como muitas e muitas opiniões que eu tenho, ainda é incompleta. Por isso que é importante o autoconhecimento, para você identificar o que é seu. Por exemplo, uma coisa muito normal entre a gente que trabalha na Jurema, tudinho, é os grandes solavancos, os barravento que levamos quando a entidade se aproxima. Você realmente acha que aquilo é a entidade fazendo aquilo em você? Pegando você e chacoalhando? Não. Aquilo é uma repercussão do seu corpo no contato daquela vibração. Pequena, cachorro. Em contato com aquela vibração. É uma repercussão do seu corpo. Não é a entidade que provoca aquilo em você. Mas qual é o problema? Muitos médiuns incorporam da mesma forma. Muitos médiuns incorporam da mesma forma. Ou seja, um se espelha no outro. Eles não têm o autoconhecimento, eles não procuram entender como é que o corpo dele vai responder àquela vibração. Até porque, infelizmente, há um julgamento que o médium que não incorpora leva no solavanco não está incorporado. Pois é, tanto na chegada como na ida. Necessariamente não é assim. Se você exercer uma doutrina sobre você, até porque o corpo é seu e é o livre-arbítrio que eles devem respeitar. Eu não estou aqui julgando, eu não estou julgando ninguém. Até porque muito do que eu estou falando é baseado nas minhas experiências. Mas muitas vezes, no começo, a entidade realmente chega e na chegada dela, na aproximação vibratória dela, o nosso corpo reage vibrando, balançando. Mas isso com o tempo vai se equilibrando. Mas o médium, ele já está condicionado a isso. Que se ele não fizer esses trajeitos, ele não consegue se sintonizar com a entidade. Algo errado. A prática traz o conhecimento e o aprimoramento. Se você não se permitir, você não vai crescer. Você vai ficar sempre naquilo, você vai estacionar. Bom, é isso que eu queria falar, baseado no estudo que eu fiz, nas experiências que eu tive, das meditações que eu fiz. E eu queria pedir uma coisa a vocês. Eu vou marcar algumas pessoas aqui, que eu não vou botar em modo público, mas eu queria abrir uma discussão sobre esses tópicos. Eu gostaria, eu peço que cada um, por favor, coloque alguma coisa, cara. Deixa de preguiça. Comenta alguma coisa lá, pra gente abrir um debate. Você expor uma opinião diferente da minha, não quer dizer que você é contra a minha. Não quer dizer que você está dizendo que a minha está errada. Não, apenas você tem outro ponto de vista baseado nas suas experiências. Como eu deixei bem claro, tudo que eu falei aqui é baseado nas minhas experiências. Certo? Cada um tem a sua própria experiência. Então bora abrir uma discussão, pô. Comenta aí, vamos lá, vamos debater. Porque temos muito a aprender uns com os outros. Não é comparar a mediunidade. É em nível didático. Tá bom? Paz e luz, e é isso.